Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Eu sempre preciso de uns minutinhos para ver aqui o que está acontecendo. Agora eu acho que está tudo ok. Vamos lá. Bem-vindos, meus amigos, ao nosso encontro semanal. Eu sou Vanice, para quem ainda não me conhece, quem está chegando aí. Sou Vanice, do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, e estamos, graças a essa tecnologia abençoada, estamos nos encontrando mais um dia da semana para buscarmos um pouco de conhecimento, para fazermos algumas reflexões, sempre com base nos ensinamentos de Jesus, sempre com base nos ensinamentos da doutrina espírita. E estamos aqui conectados e sintonizados nesta busca de autoconhecimento, de conhecimento, de reforma íntima, de fortalecimento, para que tenhamos uma compreensão maior dos processos da vida, para que possamos viver de uma maneira melhor, né? E hoje estamos trazendo o tema auxílio espiritual. É um tema muito simples, porém um tema que merece um pouquinho de reflexão, merece um pouquinho mais de estudo da nossa parte, para que possamos, não é aproveitar, para que possamos receber este auxílio com mais consciência, né? Para que este auxílio seja realmente efetivo nas nossas vidas. Então vamos lá. Auxílio espiritual, né? Nós trazemos uma bagagem cultural, religiosa, onde nos foi ensinado a pedir, né? Pedir para Deus, pedir para a divindade, pedir para os santos, para que nos ajudem a resolver as nossas situações difíceis, os nossos desafios diários, os nossos problemas. Até certo ponto, está certo. Nós devemos sim pedir, porque quando nós pedimos, nós estamos admitindo o quanto ainda somos imaturos espiritualmente, né? Nós estamos admitindo que nós precisamos de ajuda, que nós não conseguimos resolver todas as nossas situações sozinhos. Nós precisamos de um auxílio, de um apoio, de uma orientação. Então, pedir, está certo, o próprio Jesus Cristo nos trouxe um ensinamento onde ele fala: pedi e obtereis. Né? Inclusive, nós temos um capítulo todinho no Evangelho segundo o Espiritismo com esse tema, né? Com esse título: pedi e obtereis. Mas, quando nós escutamos pedir e obtereis, nós precisamos pensar sobre isso. É o que a doutrina dos espíritos nos ensina a pensar, a raciocinar o que realmente estas palavras estão querendo nos dizer. Né? Então, vamos lá no pedir e obtereis. Pedir, com o ato de pedir, quando nós pedimos auxílio, nós estamos, como eu já falei, nós estamos admitindo a nossa pequenez ainda, a nossa imaturidade espiritual, e precisamos nos munir, nos revestir de muita humildade
né? Admitindo que realmente precisamos de ajuda. Até aí, ok, né? Agora, obtereis. Jesus foi muito categórico quando ele falou, né? Pedi e obtereis. Esse obtereis, ele exige de nós mais atenção ainda, porque não podemos levar ao pé da letra simplesmente o ato de pedir, nós já conseguimos aquilo que nós queremos. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar para obter, nós precisamos ter méritos para obter, né? Então, esse obtereis, ele tem ali algumas entrelinhas, né? Ele está querendo, ele nos diz muito mais do que simplesmente obtereis. E vamos lá, um dos elementos que estão ali nas entrelinhas para que nós obtenhamos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos pedindo, uma das condições é a fé. Nós precisamos trabalhar muito ainda a nossa fé, né? Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Primeiro, entender o que é fé. Não é simplesmente acreditar, é um acreditar de entrega, total entrega, né? Eu vi um exemplo que eu achei interessante a respeito da fé. Quando nós vamos fazer uma viagem, seja de ônibus, né, de carro ou de avião, eu achei o avião mais completo. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião, existem ali algumas regras que a gente precisa seguir, né? Então precisa lá desligar o celular, permanecer sentado, você não pode ficar andando, né? Afivelar os seus cintos. Tem várias regrinhas assim que a gente precisa seguir para fazer a viagem. Então, nós seguindo essas regras, nós confiamos plenamente que o piloto do avião vai nos levar até o nosso destino são e salvo, né? Nós vamos fazer uma viagem tranquila e vamos chegar no nosso destino. Nós acreditamos nisso e nós nos entregamos àquela viagem. Aí a gente descontrai, né? A gente assiste filme, a gente conversa, a gente come, a gente dorme, porque acabamos relaxando, né? Nós está nas mãos do piloto, né? O nosso destino. E por que que na nossa vida, na grande viagem que é uma encarnação, né? É uma viagem, na verdade é uma pequena viagem comparada com a eternidade. A pequena viagem que é uma encarnação, por que que nós não fazemos isso? Nós temos um piloto, né, que podemos considerar Jesus como o comandante desta viagem. E ele nos entrega um manual, né, um manual de boa conduta, que é o seu evangelho, que são os seus ensinamentos, né, que são as regras dele. Por que que nós nem cumprimos as regras que ele nos passa e nem nos entregamos totalmente confiantes a ele, né? Então, a fé é mais ou menos isso. É seguir o manual da boa conduta, né? O manual da boa moral. O evangelho é viver aquelas regras, vivenciar aquelas regras. Quando nós fazemos uma viagem de avião, nós estamos vivenciando aquelas regras, a gente faz tudo certinho que precisa fazer, né? Então, durante a nossa vida, por que que nós não tentamos nos enquadrar nas leis divinas, nas boas condutas, na moral elevada, nos entregando e confiando totalmente na condução da nossa vida, onde nós temos um comandante, né, que é Jesus, que está no leme,
Por que que nós não confiamos? É nesse sentido que nós precisamos fortalecer a nossa fé, né? Acreditar. Quando nós pedimos, nós temos que nos entregar, acreditando que Deus está acima de tudo, né? Que Deus é o grande comandante da nossa vida, que nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos durante a nossa viagem, o necessário, nós vamos ter. Deus provê, né? A provisão de Deus é infinita, é amorosa. Tudo aquilo que nós precisamos para o nosso aprendizado, nós temos, nós vamos receber de alguma forma. Então precisamos confiar, confiar mais, acreditar, nos entregar, né? Na verdade, o primeiro elemento que nós precisamos ter em mente quando nós pedimos é a certeza de que nós temos o auxílio espiritual, de que nós temos amigos que estão prontos a nos ajudar em tempo integral, né? Então é ter ciência de que nós sempre temos um auxílio. Quem nunca recebeu, quem nunca foi conduzido de uma forma diante de uma dificuldade, né, que parecia que não tinha solução e de alguma forma, até meio que inexplicável, aquela situação se resolveu. Todos nós temos o tempo todo amigos que estão nos observando, que estão de alguma forma nos inspirando para que tomemos as resoluções, para que tomemos atitudes na direção do bem, para o nosso próprio bem, para o nosso aprendizado. Nos livros de André Luiz, que é uma coleção de livros, né? Não sei se são 13 ou 16 livros, mais ou menos por aí, que ele tem. Então, na coleção de André Luiz, que começa pelo livro Nosso Lar, em todos os livros, praticamente, ele menciona o auxílio espiritual, porque é exatamente o que ele está vivenciando, né? Ele desencarnou, aí ele passou por todo o processo de adaptação no mundo espiritual, e na primeira oportunidade ele se colocou à disposição para o trabalho. E este trabalho, o que era o trabalho que ele tinha que fazer? Auxiliar o tempo todo. Primeiro ele começou auxiliando nas câmeras de retificação, como a gente pode ver no livro, como a gente pode ver no filme, né? E a partir daí ele começou a ter mais conhecimento, mais entendimento e se disponibilizar mais tempo para auxiliar. E nos próximos livros ele começa a mencionar que ele fazia excursões para a crosta da Terra para auxiliar as pessoas, os encarnados e os desencarnados, né? Então, em todos os seus livros, ele dá exemplos, ele relata, né? Não são exemplos, são relatos que ele faz de momentos onde ele participou ativamente de auxílio espiritual, né? De um auxílio do mundo espiritual para o mundo material e do mundo espiritual dentro do próprio mundo espiritual. Então, a primeira certeza que nós temos que ter é de que existem seres bons, né? Os seres espirituais que nos ajudam, que nós podemos chamar espírito protetor, mentor, anjo de guarda, né? Cada denominação religiosa também dá um nome diferente, isso não importa, porque são seres que já passaram pelas experiências que nós estamos passando, que já encarnaram, né? E já vivenciaram, já tiveram muitas experiências, cresceram espiritualmente e já estão em condições de auxiliar seres como nós que ainda estamos no caminho, né? Ainda estamos
nesta jornada evolutiva. Eles já estão bem lá na frente. Então, eles têm o potencial para nos auxiliar. São espíritos que já entenderam que somente o amor converte as pessoas. Somente o amor é que traz a iluminação para os seres, né? Eles já entenderam isso e eles vivenciam isso o tempo todo. Estão sempre prontos. Não nos julgam, né? Eles nos ajudam sem julgamento. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nós fizemos este ano na nossa casa o estudo desse livro, né? Aqui eu tenho uma edição antiga do livro, mas hoje já temos edições novas, porém o conteúdo é o mesmo, o texto é o mesmo, né? O que as novas edições trazem, às vezes, são algumas notas de rodapé, alguma coisa assim, explicando, né, algumas palavras. Mas é a única diferença, porque o texto é o mesmo, né, e o conteúdo também é o mesmo. Este livro, o próprio nome já explica, né, Missionários da Luz, né? São seres que se dispõem a auxiliar em tempo integral, não só o mundo espiritual, né? Eles se auxiliam lá entre eles, auxiliam a nós que estamos encarnados. Nesse livro tem muitos exemplos de socorro que eles fazem. Tem o caso da reencarnação de Segismundo, que é um exemplo, né, famosinho, assim, que todo mundo conhece, que é um caso extremamente marcante, né? É o caso da reencarnação do Segismundo, que numa vida anterior ele assassinou aquele que na vida atual seria seu pai. Então, existe todo um trabalho da espiritualidade para aproximar essas duas criaturas. E ele relata, né, no livro, todos os detalhes, todos os detalhes do auxílio que a espiritualidade presta para todos os seres que estão reencarnando, por exemplo, né? A espiritualidade começa a trabalhar muito antes de nós pensarmos em reencarnar. Eles já estão fazendo ali uma programação, sempre com amor, sempre querendo o nosso melhor, sempre querendo o nosso progresso, a nossa evolução. Então, muito tempo antes, eles começam a programar a encarnação de uma criatura, né, de um espírito. Então, aqui nesse livro é um exemplo onde ele relata, né, várias passagens de socorro espiritual. Então, se nós temos dúvida ainda, façamos uma leitura como esta, né? Para ter conhecimento. É totalmente confiável, porque é psicografado pelo Chico Xavier, né? Não tem como a gente duvidar daquele ser de luz. Então, eu sempre recomendo os livros do André Luiz, né? Eu acho que são livros maravilhosos, que nos trazem muito ensinamento, que nos trazem muitos relatos, muitas informações do mundo espiritual e, sobretudo, do auxílio que a espiritualidade está constantemente dispondo para nós que estamos encarnados no momento, né? Então, o primeiro passo para nós entrarmos em contato com o auxílio da espiritualidade é saber que sempre teremos o auxílio. Venha da onde vier, seja de um espírito protetor, né? Seja de um familiar que já conviveu conosco há tempos atrás e que já está em condições de nos ajudar. Tudo é possível, né? Espíritos que conviveram conosco em outras vidas e que nos amam sinceramente e que torcem muito pelo sucesso da nossa encarnação.
Então existem muitos espíritos, amigos, que estão olhando por nós. Podemos acreditar nisso cegamente, né? Fortalecer a fé, como eu disse, que é essa entrega, né? É buscar a nossa adequação nesta vida dentro das leis morais, dentro das leis de Deus, né? Por buscar ao máximo o nosso enquadramento dentro destas leis. E como fazemos isso? Através da nossa reforma íntima, né? Detectando as nossas falhas, buscando o autoconhecimento e aí sim reajustando os nossos pensamentos, a nossa forma de encarar a vida, né? A nossa forma de encarar as outras pessoas. Vamos aos poucos nos transformando. A reforma íntima é isso. A partir do autoconhecimento, fazer uma transformação íntima. Quando nós nos conhecemos, nós somos capazes de detectar quais os pontos que nós precisamos mudar, né? Que nós precisamos nos melhorar. E aí sim, né? Através do estudo, através da busca do conhecimento, através de boas reflexões, como essas que a gente faz, lembrando vocês que hoje vocês podem interagir comigo, ok? Vocês podem conversar comigo, fazer perguntas, fazer as suas colocações, né? Me lembrar das coisas que eu esqueço, me corrigir quando eu estiver errada, né? Então nós podemos interagir, ok? Então, quando nós nos conhecemos um pouco melhor, nós começamos a enxergar quais são os pontos que nós precisamos melhorar. A partir daí, nos revestir de muita humildade e solicitar aos bons espíritos que olhem por nós, que nos auxiliem, para que eles possam nos auxiliar. É preciso que nós estejamos sintonizados. Grande palavra essa, né? Vamos falar um pouco sobre sintonia. Nós recebemos influência dos espíritos desencarnados o tempo todo. Dá até medo, né? Mas o que acontece? Nós recebemos influência daqueles espíritos com os quais nós nos sintonizamos. Nós estamos sintonizados com algo o tempo todo. Porque como que acontece isso? A nossa sintonia se faz a partir do nosso pensamento. Quando nós pensamos em algo, imediatamente nós estamos nos conectando ao elemento do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é como uma onda de micro-ondas, por exemplo, uma onda de celular. Como que chega uma mensagem no nosso celular se nosso celular não está conectado a nenhum fio? Né? Porque existem ondas eletromagnéticas que estão aqui no ar, né? Existem milhões, trilhões, quadrilhões de fios invisíveis por toda parte. E o nosso pensamento emite uma onda que se mistura a estas ondas que já estão em todo o universo. Então, quando eu penso em algo, imediatamente eu estou me sintonizando, né? Sintonizar é uma palavra que nos remete, por exemplo, a um rádio. Quando nós queremos sintonizar determinada rádio para ouvir, é a mesma coisa. Se nós queremos sintonizar o nosso mentor espiritual, nós precisamos fazer uma conexão mental correta.
Nós precisamos saber qual é o endereço do nosso mentor para fazer uma conexão com ele. E como que nós fazemos? Se nós estamos desequilibrados, né, nossos pensamentos desequilibrados, nossos pensamentos, se estamos alimentando sentimentos negativos, pensamentos negativos, o dia inteiro nós recebemos estímulos que podem nos levar para baixo, né? Por exemplo, levantamos de manhã e pensamos no dia todo que nós vamos percorrer. E nós sabemos que existem milhares de coisas para fazer num único dia, né? A vida moderna nos traz isso. Precisamos realizar 1001 atividades neste dia, né? Preciso entregar tal trabalho, preciso dar conta da casa, preciso cuidar dos filhos, né? E por aí vai. Isso já pode trazer pensamentos agitados, né? E se você estiver cansado, aí você já começa a ficar desanimado. Quando você sai de casa para trabalhar, você pega trânsito, você pega ônibus lotado, você pega pessoas mal educadas, né? Pode estar chovendo. Imagina quantos pensamentos, né, assim, pesados passam pela sua cabeça. Aí você chega no trabalho, talvez você não se dê muito bem com seu chefe, ou seu chefe não vai muito com a sua cara, ou você tem um amigo de trabalho com quem você não se dá. Aí você chega lá para trabalhar e tem um monte de trabalho para você realizar naquele dia, né? Cada caso é um caso. Mas imagina quantos estímulos nós recebemos durante um dia que pode nos derrubar, que podem desequilibrar os nossos sentimentos, a nossa parte emocional, mexe muito. Como nós temos que ser fortes, né? Porque se nós nos deixarmos influenciar por pensamentos negativos durante todo o nosso dia, com quais faixas vibratórias nós vamos sintonizar o nosso pensamento? Se eu xingo no trânsito, se eu fico nervosa por causa do trânsito parado, se o meu carro enguiçou, e aí eu vou praguejando, e aí eu vou ficando com muita raiva, e aí eu vou ficando muito nervosa, os meus pensamentos vão ficando atribulados, eu vou me sintonizar com as frequências negativas. O meu pensamento está negativo, tudo no universo, né? O eletromagnetismo é por afinidade, né? É de semelhança, é a lei da semelhança. Tudo aquilo que é igual ao meu pensamento, eu vou me conectar. Então, se eu deixo esse tipo de situação toda tomar conta dos meus pensamentos, eu vou me sintonizar com as vibrações mais baixas. Aí o que acontece? Se eu não estou sintonizada com os mentores, com espíritos protetores, com amigos que trabalham na luz, eu estou conectado com aqueles que trabalham nas trevas. E aí nós estamos sujeitos a interferências negativas, né? Que às vezes são obsessores, às vezes são nossos inimigos anteriores, de vidas passadas, e nós estamos nos sintonizando com eles, nós estamos abrindo as portas do nosso campo energético para nos sintonizarmos a estes seres. O contrário é o que nós devemos fazer. Nós devemos vigiar os nossos pensamentos sempre. É um exercício diário. É fácil? Não é fácil, né? É trabalhoso. Nós precisamos estar sempre atentos, sempre nos lembrando de vigiar os nossos pensamentos,
os nossos sentimentos, né? Porque cada pensamento negativo gera um sentimento que gera uma emoção negativa e que vai refletir diretamente no nosso corpo físico. Por isso, muitas doenças, a grande maioria das doenças, são psicossomáticas, né? Porque todo esse conjunto, pensamento, sentimento, emoção, reflexo no corpo físico. Então, a grande maioria, quase que totalidade das doenças, elas são consequência desse nosso desequilíbrio, da falta de vigilância da nossa parte, da falta de autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, mais fácil de vigiar os nossos pensamentos. Quanto mais conhecimento e autoconhecimento, mais possibilidades nós temos de manter o foco. Quanto mais meditação, mais possibilidades nós temos de, não é controlar, porque nós não vamos controlar o nosso pensamento, tá? Mas mais possibilidades nós temos de vigilância, de detectar o momento em que nós estamos perdendo o controle, o momento em que nós estamos deixando as nossas vibrações caírem, ficarem negativas. Por isso que a gente bate muito nesta tecla. Vamos conversar, olha esse bate-papo aqui que nós estamos tendo, né? Vamos fazer as nossas reflexões, vamos buscar conhecimento, vamos buscar o autoconhecimento para termos condições de nos equilibrar, de nos manter em equilíbrio. Outro elemento, né? Tudo isso nós estamos falando do obtereis. Lembra lá do comecinho? Pedi e obtereis são as palavras de Jesus, né? Então, pedir, correto, quando nós temos humildade, quando nós reconhecemos que precisamos de auxílio, sim, né? Agora, o obtereis, como eu disse, ele tem alguns elementos ali nas entrelinhas, né? Então, é manter a conexão com o bem, né? Vigilância dos nossos pensamentos, fortalecimento da nossa fé através da crença correta e da entrega. Falamos um pouquinho do orar e vigiar, vigiar os nossos pensamentos, né? É um exercício diário, de tempo integral, porque os nossos pensamentos podem se negativar a qualquer momento, né? Assistindo um filme, lendo um livro, escutando uma música de má qualidade, os nossos pensamentos, ó, vai lá para baixo. Conversando com uma pessoa que lamenta demais, que reclama demais, a nossa vibração pode cair também. Assistindo noticiário de televisão, né? Muito noticiário, né? Também pode cair a nossa vibração o tempo todo, né? Se nós não nos vigiarmos, nós podemos deixar a nossa vibração cair. Falamos um pouquinho de meditação. A meditação é muito importante para nós aprendermos a manter o foco, né? Quando nós meditamos com disciplina, com assiduidade, né? Todos os dias um pouquinho, assim como nós fazemos a higiene do nosso corpo, nós também precisamos fazer a higiene da nossa mente, né? Através da meditação. Ela vai nos ajudar a fazer essa vigilância dos pensamentos,
Porque quando nós não fazemos nenhum tipo de exercício mental, nós vivemos no automático. Nós nem percebemos que estamos com pensamentos padronizados na negatividade, né? Com pensamentos, com padrões de pensamento no mal. Nós nem percebemos. Mas quando nós fazemos um exercício diário, por exemplo, da meditação, nós conseguimos prestar atenção naquilo que nós estamos pensando. Nós conseguimos manter o foco numa atividade que nós estamos realizando, né? Então, nos auxilia muito a meditação. Outro elemento, a prece. A prece é importantíssima para mantermos sintonia com as frequências de luz, com as frequências mais altas dos espíritos de luz que estão ali trabalhando para o nosso bem, né? A oração sincera, a oração feita com sentimento, ela é um ponto de conexão importantíssimo. Aí a gente fala assim, mas tem o mesmo valor se eu fizer uma prece decorada? Por exemplo, o Pai Nosso, né? Que a gente fala sem pensar. A gente reza o Pai Nosso sem pensar. Também vale, né? Porque uma oração decorada, ela pode funcionar como um mantra, né? Sabe o que é mantra? São aquelas palavras, frases que nós repetimos várias vezes. Para quê? Para manter a nossa mente em foco. Também é válido, né? Existem algumas terapias como o Ho'oponopono, onde você repete várias vezes alguns mantras. Também é válido, né? Se você consegue fazer uma conexão, fazendo um Pai Nosso para começar, para conectar, também está valendo, né? É claro que junto com o Pai Nosso, nós precisamos ter muita sinceridade no coração, né? Sentimento verdadeiro, de boa vontade, né? Para fazer esta conexão. Não pode ser totalmente automática. Sabe quando a gente até se perde em fazendo o Pai Nosso, porque tá automático demais, né? Então, tudo bem fazer o Pai Nosso, por exemplo. Existem muitas orações bonitas, né, que nós podemos estar fazendo também para buscar uma sintonia, para fazer esta conexão, essa primeira conexão com a espiritualidade. A prece também nós devemos ter disciplina, né? Todos os dias ter um momento onde nós respiramos fundo, né? Fechamos os nossos olhos e nos conectamos. É importante também todos os dias, para até mesmo para afastar a negatividade, né? Para afastar aqueles padrões de pensamentos negativos, para afastar aquele automatismo que nós vivemos e que faz com que nós ficamos cegos, né? Nós fazemos algumas atividades, quando nós estamos no automático, nós fazemos algumas atividades e depois nós nem nos lembramos do que nós fizemos, né? E isso não é bom. Então, por isso nós precisamos ter aquele momento durante um dia onde nós vamos parar, né? Fazer uma boa leitura, uma leitura que traga conhecimento, uma leitura que eleve o nosso bem-estar, né? Que traga uma paz interior. Isso também é muito importante. Tudo isso que eu tô falando é assim, exercícios diários para nos mantermos conectados com a espiritualidade de luz. Porque, como eu disse, e como nós temos aqui no Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo que fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então ele diz que nós recebemos influência espiritual o tempo todo,
né? Porque a outra dimensão, nós estamos na terceira dimensão. A quarta dimensão, que é a próxima, ela é aqui mesmo, né? A gente pensa que é lá no céu, mas não é lá no céu. Existem, né, frequências, existem níveis, mas a outra dimensão, ela está logo aí. E nós nos conectamos, nós fazemos um intercâmbio, uma troca permanente com os espíritos. O que vai determinar se são espíritos de luz ou não, como eu falei até agora, é a nossa sintonia. Nós é que decidimos com quem nós vamos nos sintonizar. Assim como nós escolhemos os nossos amigos, né? Às vezes nós temos ali um grupo de amigos. Com o passar do tempo, nós vamos nos afinizando a um, a outro, porque é uma questão de afinidade, é uma questão de sintonia, né? De preferências. E a mesma coisa com os espíritos. É uma questão de preferência. Se eu vivo o meu dia inteiro com frequências baixas, com frequências negativas, né, falando mal das pessoas, pensando mal das pessoas, julgando as pessoas, se eu alimento, por exemplo, preconceito, se eu vivo nesta frequência, tudo isso determina a nossa frequência, né? Se nós vivemos numa frequência baixa, nós só vamos nos sintonizar a espíritos que não têm luz, né? Espíritos que não têm luz, eles não se importam muito com a gente, pelo contrário, né? Muitas vezes eles querem nos prejudicar e muitas vezes eles nem querem nos prejudicar, mas permanecem ao nosso lado porque a nossa frequência é igual. Então eles se sentem bem em ficar ao nosso lado. E o que que acontece? A gente fica trocando ali energias, impressões, fluidos e faz com que nós permaneçamos nessas baixas frequências. Neste momento, nós precisamos ter um despertar, né? Por isso que nós precisamos sempre estar atentos, nos vigiando. Neste momento, nós precisamos pedir ajuda para as mais altas frequências, né? Agora veja bem, os espíritos de luz, os nossos protetores espirituais, nossos mentores, nossos trabalhadores da luz, amigos, até familiares, como eu disse, que estão prontos para nos ajudar, eles são espíritos muito melhores do que nós, né? Porque se eles têm condições de nos ajudar, eles já estão bem à nossa frente. Eles já entenderam que precisam vivenciar o amor e nos auxiliam por amor. Eles sabem que eles não podem interferir nas nossas decisões. Eles podem sim nos inspirar. Sabe quando nós temos uma ideia, né? Nossa, que boa ideia que eu tive. Ali, nesses momentos, é que eles podem estar nos influenciando de alguma forma. Falando, né? Através da nossa consciência, transmitindo ideias para nós. Não que a ideia nunca seja nossa, as boas ideias também são nossas, mas muitas vezes eles dão uns toques, sabe, uma temperadinha na nossa ideia, para que nós possamos escolher o lado bom da vida, para que nós possamos tomar boas decisões, né? Então, assim que eles nos auxiliam sutilmente, sem interferir no nosso poder de escolha, sem interferir no nosso livre arbítrio. Agora sim, o auxílio espiritual pode resolver todos os nossos problemas? Não,
né? Nós sempre vamos contar com o auxílio espiritual. Quando nós vivemos no bem, quando nós temos a vontade sincera de nos melhorar, quando nós buscamos ajuda de todas as formas, né? Quando nós estudamos, quando nós vamos lá na casa espírita buscar um tratamento, ouvir a palestra, fazer as nossas reflexões, fazer o nosso tratamento lá no centro, que também é importante. Quando eles percebem, quando eles conseguem ver que nós estamos com boa vontade e queremos a nossa transformação, a nossa melhora, imediatamente eles vão nos auxiliar. Por exemplo, quando tomamos o passe, eles nos dão um banho de fluidos revigorantes. Por isso que nós saímos do centro mais leves, sempre mais leves, porque incondicionalmente e sem julgamento, eles não querem saber o porquê que nós fizemos as coisas, né? Eles querem sempre nos ajudar, mas nós precisamos ter a boa vontade, em primeiro lugar, de querer mudar, de querer ser uma pessoa diferente, de querer ser uma pessoa melhor. E depois que nós recebemos o auxílio da espiritualidade, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos nos perguntar assim: eu quero ficar curado, eu quero ser melhor, mas para quê que eu quero me curar, por exemplo, de uma enfermidade? Somente para continuar vivendo a minha vida? A mesma vida que eu sempre vivi? Se depois que eu for curada, eu continuar vivendo a mesma vida, da mesma forma que eu vivi até então, eu vou adoecer novamente. Porque lembra que a gente falou que o que adoece a gente é aquele padrão negativo de pensamento que gera um sentimento negativo, que geram emoções e alimentam emoções negativas de baixa frequência que vão refletir no nosso corpo. Então, se eu não mudar, eu vou adoecer novamente. A espiritualidade já sabe disso. Então, eles nos auxiliam quantas vezes forem necessárias. Mas o trabalho de mudança, de transformação, o trabalho é nosso. Nós aqui precisamos buscar sem preguiça a nossa melhora. Gente, tô vendo aqui a Celeste, a Raquel, a Ercília de Minas Gerais. Boa noite a todos vocês. Eu sei que tem bastante gente aí com a gente, né? Bem, eu tô falando aqui há quase 1 hora, né? Eu vou concluir, porque vocês não estão falando comigo. Então, pessoal, nós podemos e devemos buscar o auxílio da espiritualidade. Nós temos as casas espíritas, nós temos todos os templos religiosos, igrejas, né? Filosofias. E em todos os lugares nós temos o auxílio espiritual. O auxílio espiritual não compete apenas à doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos se utiliza desta filosofia científica e religiosa para nos alcançar, para nos fazer estudar, para nos fazer raciocinar, pensar sobre todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que está na hora de nós aplicarmos na nossa vida, né? A doutrina dos espíritos veio com essa intenção, assim, de realmente abrir os nossos olhos para ela veio nos trazer mais um formato para entendermos os ensinamentos que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Não veio mudar nenhum ensinamento, não veio fazer nada diferente. Veio só nos trazer um novo formato, uma nova forma
para que tenhamos mais compreensão da responsabilidade que cada um de nós temos sobre a nossa própria vida. E o auxílio espiritual está à nossa disposição. Vamos usar e abusar deste auxílio divino, né? Divino que nós temos. Porém, existem condições para isso, para que nós possamos realmente receber este auxílio, para que nós realmente possamos ser abraçados pela luz, para termos força, nós precisamos conhecer as nossas responsabilidades, né? A responsabilidade das nossas decisões, a responsabilidade da maneira como levamos a nossa vida, como enxergamos os nossos semelhantes, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, né? Nós precisamos saber, conhecer a nossa responsabilidade. Nós precisamos ter boa vontade o tempo todo para buscarmos a nossa cura espiritual, a nossa cura moral, psíquica. A cura do nosso corpo físico é apenas uma consequência da nossa cura interior, da cura do nosso espírito, a cura da nossa alma. E nós recebemos muito e todo auxílio nesse sentido da espiritualidade, desde que a nossa intenção seja verdadeira, honesta. Certo, pessoas? Então, é isso que eu tenho para dizer. Já que vocês não quiseram falar comigo, bem, então nós vamos ficando por aqui. Certos do auxílio espiritual. Ah, eu não falei sobre o auxílio que nós recebemos em tempo integral, inclusive durante o nosso sono. Enquanto o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito não precisa dormir. Então, nós nos projetamos para fora do nosso corpo, sempre ligados pelo cordão de prata, né? Porque enquanto estamos encarnados, nós não desligamos do nosso corpo, mas nós temos condições de nos afastar temporariamente. Então, antes de dormir, é imprescindível fazermos uma conexão com os nossos auxiliadores espirituais, com o nosso protetor espiritual. É muito importante nós nos conectarmos através de um agradecimento, através da prece, né, antes de dormir, para que estes amigos nos conduzam durante o nosso sono, para que possamos nos esclarecer ainda mais enquanto nosso corpo dorme, para que possamos estudar, para que possamos, inclusive, trabalhar durante o nosso sono físico, né? Então, mais um alerta importante: o tempo todo nós estamos sintonizados, né? Enquanto estamos em vigília, acordados, enquanto estamos dormindo, nós sempre estamos sintonizados. Se nós somos descuidados, se tivermos um dia totalmente atribulado e não nos conectamos mentalmente com os nossos mentores, com os nossos protetores espirituais, durante a noite nós estaremos sendo influenciados por aqueles que estão nas baixas frequências, né? Então, é mais um alerta
para que fiquemos ligados, ok? Nas frequências superiores, nas frequências de luz, mas esse é um trabalho nosso, né? Não adianta a gente pedir assim, ai, mentores, amigos espirituais, me façam ficar sintonizados. Não, é um trabalho que inclui todos esses elementos que nós falamos até agora, né? A vigilância deve ser permanente durante todo o nosso dia. Durante a noite, nós vamos nos sintonizar com as frequências que nós acumulamos durante o dia. Por isso que às vezes nós temos pesadelos, às vezes nós temos sonhos perturbadores, às vezes nós temos insônia, porque a insônia também pode ser que inconscientemente nós não queremos dormir, porque sabemos que podemos estar sendo assediados durante a noite, durante o nosso sono, né? Então também pode ser este tipo de desequilíbrio. Então, nós precisamos prestar bastante atenção para ter um sono reparador para o nosso corpo físico e edificante para o nosso espírito. Tá bem, pessoal? Então, eu agradeço imensamente pela presença de vocês aqui nesse encontro. É uma grande alegria para mim poder estudar, poder estar aqui conversando com vocês, e que possamos nos encontrar logo mais, né? O nosso próximo encontro é na segunda-feira, com palestra, com as atividades da nossa casa, e na próxima quinta-feira com uma live aqui neste mesmo horário. Eu espero que eu tenha falado algo importante, né? Algumas palavras que levem vocês durante essa semana a fazer as suas reflexões, né? Pode ser que eu tenha falado algumas baboseiras, por isso que eu sempre recomendo alguns livros aqui. Sobre esse assunto, nós temos muitos livros, né? Mas hoje eu falei um pouquinho para vocês do Livro dos Espíritos, porque aqui nós temos muita informação falando sobre esta interferência, não é interferência, né? Sobre esse intercâmbio que nós fazemos constantemente com o mundo espiritual. Eu falei para vocês das obras de André Luiz e especialmente eu citei esse livro, Os Missionários da Luz, porque a gente acabou de ler, de estudar esse livro e ele é maravilhoso, né? Então eu deixo aí a dica para vocês para fazerem algumas leituras e verificarem se o que eu falei, né, tem algum significado, tá bom? Então, gratidão a todos vocês, que vocês tenham uma noite abençoada e um restinho de semana maravilhoso, com muita luz, com muitos pensamentos no bem. Um beijo enorme para todos vocês e até a próxima.